Vamos a mais uma pauta falando agora sobre a Itália e o novo cenário da legislação sobre cidadania italiana após a conversão no parlamento ontem, 20 de maio de 2025, do decreto que restringe a nacionalidade italiana por descendência, afetando então incontáveis descendentes de italianos pelo mundo. Foi o momento final, a conclusão do processo legislativo, tornando então definitivo o decreto do governo que determinou mudanças urgentes em março deste ano, você lembra? Notícia que pegou muitos de surpresa em março, né, com efeitos imediatos. Ou seja, está consumado. O processo legislativo foi concluído, será a norma em vigor na Itália em breve, dependendo agora apenas da sanção do presidente, então é apenas uma questão de tempo agora para que estejam valendo estas novas regras. E por conta de tudo que foi envolvido nos debates políticos, os argumentos, os contra-argumentos que surgiram no parlamento, os debates públicos, os debates de bastidores também, até mesmo os debates aí da internet, das redes, né? Isso talvez seja representativo de um momento histórico do direito fundamental à nacionalidade e representa aí também uma interrogação quanto à postura dos estados, né, como se portarão aí os estados neste novo período da história com relação à nacionalidade, em especial nos estados europeus, né? Partindo então aqui de uma ideia do Rogers Brubeck, um professor de sociologia da Universidade da Califórnia, autor de diversas obras, que tem esse livro bem interessante, né? Ele diz que os modelos de cidadania refletem visões distintas de pertencimento nacional, ficando de lado alguns países com um modelo mais etnicista e genealógico e, de outro lado, um modelo mais territorialista e republicano. Então, nós observamos aqui que, ao limitar o ius sanguinis, a Itália se afasta da ideia de uma identidade étnica contínua e introduz aí critérios mais territoriais. Ela redefine quem não merece ser italiano ou não é italiano o suficiente, mesmo com o sangue italiano correndo nas veias. E o Rogers tem esse livro interessante, então, interessante, né, sobre nacionalidade e cidadania. Se você assiste esse vídeo numa condição de pesquisador ou profissional do direito, vale a pena a leitura. Claro, então esse decreto afeta muitos brasileiros e muda também o panorama do mercado relacionado à cidadania italiana, não é? Muito se falou também de uma suposta responsabilidade dos atores desse mercado por gerar, né, com um suposto mercantilismo dos serviços jurídicos até nessa área, teria isso impulsionado aí esse processo todo. O fato é que esse processo legislativo tramitou em meio a medidas urgentes, né, e foi muito rápido realmente, pegou de surpresa muitos que estavam em vias de apresentar um requerimento. Então, esta é provavelmente a notícia do ano em matéria de nacionalidade, mesmo numa eventual mudança na lei portuguesa, aumentando o tempo de residência, talvez nem isso supere o peso dessa mudança. Então, diga até aqui nos comentários, manifeste-se aqui se há 2, 3 anos atrás você esperava ouvir uma notícia dessas, né? Se você esperava por isso. Essa pauta foi sugerida por Pizza com Ketchup. Obrigado a você que sugeriu essa pauta e a vocês que assistem os vídeos aqui no canal. Se você quer se manter atualizado e gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal agora mesmo e deixe o seu like. Você pode também sugerir uma notícia acessando o link que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos a isso então, né? Vamos lá. Antes de prosseguir, eu quero dizer aqui para vocês que, primeiramente, eu não sou um especialista em cidadania italiana e não trabalho com isso. Eu sou um internacionalista, então se você procura um advogado para tratar da cidadania italiana, não conte comigo. No máximo, eu vou conseguir lhe indicar algum mentorado, algum colega. E dois, se você tem algo a complementar, corrigir, ajustar na minha fala, por favor, escreva nos comentários, tá? Você é livre para isso. Me ajude a trazer mais informação útil, né? Não seja um hater, seja um colaborador aqui nos comentários, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu comentário. Então,
Em resumo, a Itália historicamente seguia um modelo generoso do ius sanguinis, né? Permitindo que descendentes de italianos, mesmo após 4, 5 ou mais gerações fora do país, reivindicassem a cidadania sem uma exigência mais frontal de um vínculo residencial, cultural, linguístico, enfim, com o Estado italiano. Então, com o decreto 36 de 2025, a Itália rompe em partes com este modelo, restringindo então a transmissão da cidadania a apenas 2 gerações e exigindo ainda, em alguns casos, exclusividade da nacionalidade italiana do ascendente e mesmo uma residência prévia na Itália. Veja, a Itália, então, está se afastando da lógica alemã, descrita lá nas obras do Rogers, e se aproximando de um modelo mais restritivo, quase híbrido, não é? Em que o ius sanguinis passa a ser condicionado por fatores que se assemelham a vínculos mais territoriais e cívicos, tá? Então, a primeira grande mudança trazida pelo decreto 36 de 2025 é a restrição do direito à cidadania italiana por descendência. Agora, então, apenas filhos e netos de italianos poderão solicitar o reconhecimento. E atenção ainda, esse ascendente italiano precisa ter sido exclusivamente cidadão italiano, nada de dupla nacionalidade, né? Isto rompe, então, com uma tradição mais ampla, né, que vinha com a Lei 91 de 1992. Note, então, que, de repente, a cidadania italiana, que era uma das mais amplas, das mais abrangentes, aquela mais ampliativa no contexto europeu, de repente ela passa a ser uma das mais restritivas, né? Veja você, as diferenças, né? Veja as exigências mesmo para a exigência dos descendentes, as exigências para os descendentes, né? E a segunda novidade é que o decreto respeita os processos que já estavam em andamento até 27 de março de 2025, ou seja, se a pessoa já tinha cidadania reconhecida, o agendamento consular formalizado ou uma ação judicial em curso, o direito será mantido com base na legislação anterior. Estes casos ficam então protegidos, ficam de fora do alcance da nova norma. A terceira mudança atinge diretamente os menores, tá? Então, a partir de agora, para que um menor estrangeiro ou apátrida receba a cidadania italiana, é necessário que os pais ou o tutor legal, conforme o caso, né, que façam uma declaração formal em que o menor resida legalmente na Itália por pelo menos 2 anos, o critério residência aqui presente ostensivamente. Então, a cidadania deixa de ser algo automático e passa a depender deste vínculo com o território, um vínculo real com o país, né? Uma quarta questão, quarto ponto que vale destacar é que o decreto define que provas por testemunhas ou por juramento não são mais admitidas para a comprovação do direito à cidadania, salvo quando expressamente previstas estas condições em lei. Então, é o requerente quem tem o dever de apresentar toda a documentação exigida, que muda a dinâmica do processo judicial, né, que antes aceitava, então, uma forma mais aberta de produção de prova, uma novidade importante também. A quinta novidade seria, então, a entrada e permanência na Itália para o trabalho, para os descendentes de italianos que vivem fora do país, especialmente em países considerados de imigração histórica, creio ser aí o caso do Brasil, certamente, né? Então vão poder entrar na Itália para trabalhar com mais facilidade, sem precisar competir aí pelas cotas anuais de imigração. Mas essa medida ainda depende de um decreto interministerial, né, um decreto político aí que vai definir a lista dos países beneficiados. Vamos ver se o Brasil vai surgir nesta lista. Eu acredito que sim, né? Obviamente deve estar lá o nosso Brasil. Sexta mudança reduz de 3 para 2 anos o tempo de residência legal exigido
para que um descendente de italiano, filho ou neto, possa pedir a cidadania por naturalização, ou seja, mesmo quem não tem o direito automático, vai poder adquirir a cidadania italiana depois de 2 anos morando legalmente no país. E por fim, um sétimo ponto aqui, um sétimo parêntese, o decreto cria uma espécie de janela temporal, ele modula os efeitos da norma para que ex-cidadãos italianos possam readquirir a sua nacionalidade. Esta regra vale então para quem nasceu na Itália ou morou na Itália por ao menos 2 anos e perdeu a cidadania italiana em razão da antiga lei, né? Esse retorno vai ser então possível mediante uma simples declaração entre 1º de julho de 2025 e 31 de dezembro de 2027, né? Repetindo a vocês, eu selecionei essas novidades aqui com base no decreto, no processo legislativo, nos debates, nas notícias também, mas, como eu disse, se você tem mais informações, se você quer ajustar algo na minha fala, se você quer colaborar, se puder colaborar, siga aqui para os comentários, fique muito à vontade. Se você precisar corrigir algum ponto, esteja também extremamente à vontade. Então, pontos importantes lá. Quem já fez o pedido vai ser afetado? Não, o pedido feito até 28 de março de 2025 segue a regra antiga. Já tem a cidadania italiana, isso vai afetar? Não, também, obviamente. Quem já foi reconhecido mantém o direito adquirido. E a cidadania pelo casamento, outra questão, né? As regras para o matrimônio, elas continuam, elas não foram afetadas, tá? Um ponto a se colocar também, né? No parlamento, isto foi uma aprovação tranquila, né? Foi tranquilo o debate, um consenso? Eu diria que nem tanto, tá? Vários pontos de inconstitucionalidade vêm sendo levantados, principalmente princípios importantes da Constituição italiana vêm sendo levantados, e há quem defenda que a revogação da cidadania por descendência, na forma posta pelo decreto, isto viola a jurisprudência consolidada tanto na Corte de Cassação quanto na Corte Constitucional italiana, tá? Então, quanto aos seus possíveis efeitos retroativos, então, os tribunais já teriam alguns precedentes dizendo que a cidadania pelo ius sanguinis deve ser reconhecida conforme a legislação vigente ao tempo do nascimento e não segundo critérios posteriores, ou seja, vale o direito em vigor ao tempo do nascimento do descendente de italiano. Tá? Então, são apontadas decisões da Corte Constitucional nos casos 78/2012, 170/2013, quando se estabeleceu que uma lei retroativa só é legítima se cumprir 3 requisitos cumulativos. Ela deve proteger o princípio constitucional relevante, como a segurança pública, a proteção de direitos fundamentais, etc. Deve ainda ser razoável, né? Ela deve ser proporcional e ela não pode frustrar expectativas legítimas construídas na base do regime anterior e no caso do Decreto 36, Decreto-Lei 36 de 2025, uma eventual aplicação retroativa, direta ou disfarçada, ela vai falhar nestes 3 pontos. Não há interesse constitucional, pelo contrário, a nacionalidade é um direito fundamental. Ela afeta de forma imprevisível, né, centenas de milhares de descendentes de italianos que agiram de boa fé e rompe a segurança jurídica e a confiança legítima no ordenamento, o que é também um pilar da cidadania italiana na diáspora, né? Então, qualquer tentativa de aplicar esta norma a fatos anteriores à sua vigência pode ser considerada inconstitucional, especialmente se afetar pedidos formalizados ou situações já consolidadas. Então, houve uma crítica ao que seria aí uma violação de princípios fundamentais ao negar retroativamente um direito que, segundo a legislação vigente e a jurisprudência, é adquirido automaticamente ao nascer, tá? Então, segundo o senador Marco Lombardo, lá o governo está abrindo caminho para a maior disputa judicial da história da República.
né? Então, palavras fortes aí. O Estado estaria transferindo um problema da rede consular para a justiça italiana e criando uma onda de ações judiciais e forte insegurança jurídica na matéria, né? Outro senador lembrou que muitos processos foram bloqueados por culpa do próprio Estado, ou seja, não seria culpa do cidadão se o consulado deu o agendamento para uma data posterior ao dia 27 de março, né? Veja então que, apesar de nós estarmos aqui hoje, né, num clima de baixo astral, né, um clima de cabeça baixa para os descendentes de italianos, um sentimento de derrota, né, de sentimento amargo, um day after meio amargo para quem trabalha também com cidadania italiana, para a comunidade italiana no Brasil em geral. A grande verdade é que os fundamentos aqui pela inconstitucionalidade do decreto não são poucos e não são fracos e ecoaram nos debates lá no parlamento. Então, de fato, embora esta tenha sido aqui uma vitória do governo de Meloni na Itália, a verdade é que, como bem apontou o senador Marco, né, o Marco com certeza estas questões vão acabar desaguando lá no judiciário, né, com boas chances de surgir aqui uma tese de inconstitucionalidade que prevaleça, não é? Então, de fato, uma reviravolta ainda pode acontecer na justiça e não é exagerado fazer esta previsão, né? Eu até em um primeiro momento imaginei que a vontade política poderia atropelar, né, toda a questão, mas depois de me debruçar aqui sobre os fundamentos da inconstitucionalidade, eu vejo que há sim uma grande chance disso ser revertido aí nos tribunais, né? Eu vou deixar aqui para vocês um pequeno trecho dos debates que fala também sobre a questão da urgência, suposta urgência, né? Disegno di legge per il quale siamo chiamati all'esame e discussione è un disegno di legge, è un decreto legge che nuovamente ricorre alla decretazione d'urgenza in una materia nella quale difettano i presupposti di fatto e soprattutto rappresenta un'evidente violazione di principi costituzionali che davvero mi lascia francamente, prego i colleghi, scusatemi, parlano sempre. Prego. A nossa É, então vejam vocês que um outro senador também, ali o Dario, né? Dario Parrini acusou o governo de usar a lei como um instrumento de retaliação política contra os eleitores italianos no exterior, porque eles votaram então majoritariamente na centro-esquerda, né, nas últimas eleições. Então, ele ressaltou aqui também o Parrini que estão tirando direitos de pessoas que têm laços autênticos com a Itália, e é este o cenário. Então, é isto que temos. E por falar em laços, né, aproveitando a fala do senador, se você conhece a história da imigração italiana, você sabe essa decisão atinge diretamente o Brasil, né? Há exatos 151 anos, aproximadamente 151 anos, teve início a chamada imigração subvencionada, né, organizada pelo governo brasileiro, mas especialmente pelo estado de São Paulo. Então, recebemos milhares e milhares de italianos que buscavam um novo começo em meio às dificuldades sociais e econômicas da Itália recém-unificada. E muita gente no Brasil, por desconhecimento, ainda imagina que esses imigrantes chegaram ao Brasil num clima de privilégios, né, de festas, né, como se eles tivessem desembarcado com malas de couro e trajes de alfaiataria, mas a realidade foi bem diferente, né? As viagens eram longas, precárias, muitos morriam, as condições eram precárias nas fazendas de café do Brasil. E as condições eram muitas vezes ali até brutais, tá? O cenário era tão alarmante que em 1902 o próprio governo italiano emitiu o chamado Decreto Prinetti, né? Proibindo a imigração subvencionada para o Brasil, após aí umas denúncias boas de maus-tratos e abusos, inclusive físicos, tá? Então é isso mesmo que você está pensando aí, tá?
a chicotada cantava lá também com os italianos, né? Então veja, é, que interessante este contramovimento da história, né? Que apesar disso, então foi esse esforço coletivo que ajudou a erguer boa parte da infraestrutura urbana do Brasil, do sul do Brasil, sobretudo, e deixou marcas profundas na cultura brasileira e várias cidades do Brasil hoje mantêm a tradição italiana e em certas situações, certos casos aí, eu me arriscando aqui um pouco, mas eu diria assim que em certos casos há uma cultura italiana mais preservada em certas localidades do Brasil do que em certas regiões da Itália, né? Onde o tempo, a modernidade, a multiculturalidade acabaram diluindo alguns hábitos e costumes mais ancestrais. E aí vem a pergunta inevitável, né? Se o brasileiro médio muitas vezes desconhece a profundidade dessa história, a profundidade das raízes italianas no Brasil, o que esperar então do legislador italiano de hoje, não é tão apressados, não é, com tantas urgências para decretar essa mudança? Então, a impressão é que a Itália, ao restringir drasticamente o acesso à cidadania italiana pelo sangue, está cortando laços aí umbilicais com italianos que mantiveram laços muito próximos com a Itália, mesmo fora do território italiano, né? 150 anos de imigração não é quase nada aí quando você olha com uma visão, um olhar mais histórico, né? E cortar este vínculo agora com regras tão rígidas e apressadas pode parecer uma estratégia de gestão, mas talvez o efeito colateral seja mais grave do que se imagina, né? Até porque, ao mesmo tempo, o que dificulta o acesso desses descendentes diretos do sangue italiano com filhos e netos de italianos, a nova lei acaba ampliando os caminhos para estrangeiros sem alguma origem italiana mais remota, aqueles que apenas cumprem requisitos de residência, os requisitos lá da Convenção Europeia de Nacionalidade e Cidadania. E a pergunta que surge é: será que o país não está trocando vínculos profundos por vínculos mais circunstanciais, né? É a pergunta que se coloca e o tempo vai dizer, o tempo dirá, né? O certo é que essa decisão marca, então, uma virada histórica. Vocês acompanharam aqui no canal também a situação dos Estados Unidos, né? Onde se discute o decreto, a ordem executiva de Trump, que num canetaço deixou de produzir efeitos, né? Interrompeu os efeitos da 14ª emenda, também uma legislação histórica, e por lá também o julgamento do caso Trump pode acabar influenciando a realidade do julgamento na Itália sobre inconstitucionalidade. Então, curioso dizer também, né, Estados Unidos com um grande número de descendentes italianos, lá nos Estados Unidos também, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, você pode acompanhar aqui no canal, também ela está neste mesmo contexto. Vamos ver então o que vai surgir disso. Talvez a Itália esteja prestes a descobrir que certas raízes, uma vez cortadas, não voltam a crescer.